estes comigo, ó Pai, tal prazer não me esquecerei jamais. Ouvi tua voz, é por isso que aqui estou. Ao povo teu falarei o que queres, Senhor. Falarei o que queres, Senhor. Falarei o que queres, Senhor. Eu direi o que sinto de ti, meu Pai. Minha voz há de te exaltar mais e mais. Hoje sou feliz como nunca jamais eu pude ser. Oh Senhor, como posso calar minha voz? Ela expressa o que existe entre nós, o que existe entre nós, Deus de amor. Vou dizer, glorioso e poder sentir do Senhor, este gozo que não tem fim, e o poder que o Espírito Santo dá. Ele é real e ainda entre nós está. Pois quem quiser fluirá dessa doce porção, e no interior águas vivas fluirão, águas vivas fluirão, águas vivas fluirão. Eu direi o que sinto de ti, meu Pai. Minha voz há de te exaltar mais e mais. Hoje sou feliz como nunca jamais eu pude ser. Oh Senhor, como posso calar minha voz? Ela expressa o que existe entre nós, o que existe entre nós, Deus de amor, Deus de amor. Bom dia! Espero que você, telespectador e internauta, tenha se deleitado com esta belíssima e inspirada música interpretada pela cantora Denise, que, aliás, ela será uma das participantes pela ocasião do 31º aniversário do programa Opção para a Vida, que será realizado nos dias 16 e 17 do próximo mês de abril. O seu esposo, pastor Miguel, estará ministrando a palavra de Deus. Eles foram especialmente convidados, vindo direto de São Paulo, somente para a celebração do aniversário do programa Opção para a Vida, que naquela ocasião também estaremos realizando uma conferência, simultaneamente, conferência missionária. Você não pode perder, dia 16 e 17 do próximo mês de abril. Estamos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje 23 de março. Espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus ministrada pela nossa irmã missionária Marizes, que ontem trouxe a primeira parte, hoje estará trazendo a conclusão. Antes, porém, desejamos fazer uma oração. Nós temos orado aqui muito pelo nosso país. Esse ano é um ano de eleições, para presidente da República, para a Câmara do Senado, Câmara dos Deputados Federal e também para os governos de todos os estados da nossa federação. E nós sabemos que esse país, ele precisa realmente de ter uma
renovação dos seus governantes. Até porque as ideologias que estão aí, elas são defendidas por aqueles que desejam ver esta nação sobre a égide, sobre a liderança daqueles que são defensores do comunismo, não é? E isso, caso venha a acontecer, nós estaremos perdendo a liberdade de expressão religiosa, estaremos perdendo a liberdade, o direito de ir e vir, e, evidentemente, nós perderemos muitas das oportunidades como esta que nós temos de ministrar a palavra, de pregar a palavra com toda a liberdade, como nós fazemos aqui todos os dias. Por isso, nós vamos levantar nesse momento um momento de oração por nossa nação, para que Deus abençoe o nosso país, para que Deus coloque aqueles que realmente estejam dentro de um projeto, né, como nós todos esperamos, para o progresso dessa nação e não para a regressão, como tivemos em governos passados. Então, é hora de você orar, clamar e jejuar pelo futuro, pelo destino desta nação. Orem comigo nesse instante. Pai, nós queremos nesse momento em que estamos no ano de eleição e se aproximam esse dia, os dias estão sendo em contagem regressiva, para que, ó Deus, aqueles que hão de ser eleitos e escolhidos pelo voto, ó Deus, sejam realmente homens que tenham temor e tremor diante de Ti, para que nós vejamos essa nação prosperar e nós continuemos desfrutando dessa liberdade. Portanto, abençoe o atual presidente da República, abençoe os ministros que o assessoriam. Te peço, ó Deus, pela igreja, por todo o Teu povo, para que nesses dias nos preparemos em oração e jejum, clamando, Senhor, pelo futuro desta nação. A Tua palavra nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso nós já Te agradecemos e Te rogamos todas estas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Continuemos orando para que nós possamos continuar desfrutando dessa liberdade. Que a gente sabe que em países onde não há liberdade de expressão religiosa, principalmente nos países que formam Janela 1040, não há programa evangélico, não há programa televisivo, não há sequer também liberdade para os cristãos subirem ao templo para prestar culto a Deus. Enfim, perseguição é a palavra de ordem. E nós esperamos que isso não aconteça no nosso país. Você vai ficar agora com a missionária Marises, trazendo a conclusão desta mensagem. Oh, queridos, como é maravilhoso quando aqueles que têm seus filhos colocam aos pés do Senhor, ora por eles, paga o preço da oração, paga o preço de ensinar e dar exemplo aos seus filhos, porque foi isso que Ana fez. Ana era uma mãe dedicada, que certamente ensinou os caminhos do Senhor a Samuel, e ela ainda pequenininho foi para o templo. E lá ele ouviu a voz de Deus, ele foi abençoado pelo Senhor. E ela cumpriu o seu voto, e Samuel foi uma bênção na casa de Deus e para a comunidade do Senhor. Então, queridos, Ana era uma mulher de muita fé. Ana humilhou-se no templo na presença do Senhor e Deus ouviu a sua oração. Qual a sua necessidade guardada lá no seu coração para você que está no templo nesta noite? Eu não quero que diga, mas você sabe. Qual é a sua grande necessidade? É a libertação do filho, a salvação. É uma bênção maior no seu casamento. É um problema financeiro que você está passando. E você que está em casa, qual é a sua grande necessidade? Lembre-se, uma grande necessidade, uma grande fé sempre é acompanhada de uma grande necessidade. Qual será a sua necessidade, você que está em casa? O que é que se passa no seu coração nesta noite? O que é que você tem pedido tantas vezes, tantos dias ao Senhor, mas ainda não ouviu a resposta? Mas aqui no próprio texto nós vamos ver que é a hora de calar e a hora de falar. E a hora de esperar que Deus fale e resolva aquela grande necessidade.
Então, queridos, nós vamos ver através do cântico de Ana, quando ela recebeu a bênção do Senhor. Ela canta ao Senhor adorando e diz: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. É linda a oração de Ana, o cântico de Ana, quando ela esclarece de maneira bem objetiva o senhorio de Cristo, a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, a glória de Deus que realmente foi vista na experiência de Ana. Então, queridos, busquemos ao Senhor, busquemos na hora de grandes necessidades, estar aos pés do Senhor como a mulher cananeia, para que Deus faça milagres em nossa vida e que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, no versículo 22, nós vamos ver o seguinte. No versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Aqui me chamou a atenção, porque muitas vezes a gente quer que Deus faça as coisas na hora que a gente quer que Deus faça na hora que a gente quer ouvir. Mas, queridos, inicialmente, ele não respondeu. Jesus ficou calado. Quando você acha que Jesus fica calado, em algum momento que você o busca, não é sinal de que ele não vai operar. Não é sinal de que ele não vai trabalhar em seu favor. Não é sinal de que ele não vai glorificar o nome dele na sua vida. Não é sinal de que realmente ele não está lhe ouvindo. Ao tempo de Jesus falar, mas também ao tempo dele ficar calado. Em nosso caso, enquanto ele está calado e nós não vemos claramente a resposta do Senhor, continuemos a pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. E continuemos colocando as nossas necessidades nas mãos do Senhor. Porque sabemos que na hora certa ele fala e na hora certa ele age. Infelizmente, hoje em dia, há vários segmentos religiosos, teologias diferentes do que ensina a palavra de Deus, que as pessoas querem determinar tudo o que Deus tem que fazer. Determina o que Deus vai fazer, determina a hora de Deus fazer, determina o lugar que Deus vai fazer. É como se Deus tivesse passado a ser servo e os seus servos senhores. Mas isso é contrário à palavra de Deus. Nós vamos ver aqui a humildade, a maneira da mulher cananeia buscar a Deus, continuar insistindo para receber a sua bênção. Então, no versículo 23 diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Mas tem outra coisa aqui embaixo que diz assim: e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. De alguma forma, os discípulos já estavam um pouco aborrecidos com aquela mulher gritando atrás deles. Muitas vezes, irmãos, Deus nos permite determinadas situações para a gente aprender a ter calma, esperar Deus agir e não estar ouvindo as vozes contrárias. Você já teve uma experiência na sua vida com Deus que tem pessoas contrárias, que diz tudo o contrário? Olha, não oro mais não tem jeito não. Olha, não tem jeito mais, o seu filho ele é drogado. Quem já viu drogado separado? Não tem jeito não. Olha, vá orar por outra coisa. Seu casamento já está falido. Olha, se aquiete, não continue a clamar não, porque não tem jeito. Vocês já tiveram algumas vozes contrárias, algumas vezes quando vocês buscam a Deus. Ao invés de dizerem palavras encorajadoras, não. Quer logo resolver a situação. Olha, isso não tem jeito não. Mas, queridos, tem alguma coisa impossível para Deus? A palavra de Deus diz que o impossível ao homem é possível a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles discípulos disseram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ó Senhor, resolva logo isso. Mande ela embora, porque vem clamando atrás de nós. Da mesma maneira que quiseram calar a voz do cego de Jericó. Então, queridos, no verso 24... Jesus quebra o silêncio. Agora chegou a hora de Jesus falar. Jesus quebra o silêncio e diz:
Ele não disse inicialmente aquilo que a mulher queria ouvir, a mulher cananeia. A mulher queria ouvir logo o quê? Vá, mulher, sua bênção você recebeu, sua filha está curada. Pela necessidade grande da mulher e a fé que ela tinha, ela queria logo ouvir isso. Mas, primeiramente, Jesus disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, certamente na vida prática, aquela mulher cananeia que não estava debaixo da bênção, que não estava debaixo da promessa judaica, ela já se sentiria derrotada. Jesus disse: eu vou logo embora e não vou nem insistir. Jesus já disse que só veio para o povo de Israel. O que é que eu estou fazendo aqui? Queridos, a paciência aliada a uma grande fé é maravilhoso. Foi o que nós falamos anteriormente. Ele disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus precisava deixar bem claro que a prioridade máxima da sua missão era salvar os judeus. Mas sabe o que foi que aquela mulher disse? Então ele respondeu, a mulher veio e adorou dizendo, a mulher não teve conversa, não ficou intimidada, não ficou desanimada. Ela disse: agora ou nunca, eu vou pegar a minha bênção de Jesus. Aí, ao invés dela ficar revoltada, dar uma resposta a Jesus, não, ela disse: Senhor, socorre-me. Essa expressão da mulher cananeia mostrava que ela só confiava em Jesus para resolver o seu problema. Ela não podia sair dali sem a sua bênção. Ela não podia sair dali sem a cura da sua filha endemoniada. Só quem sabe um quadro de uma pessoa na sua casa endemoniado é quem já passou, quem viu alguém passar. É um quadro terrível. Tira a paz de toda a família. Tira o sossego de toda a família. E é muito triste uma mãe como a mulher cananeia, os pais, ver um filho numa condição daquela. No início ela disse: minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, queridos, ela disse: Senhor, socorre-me. Em outras palavras, Senhor, só Tu podes me ajudar. Só Tu tens poder de libertar a minha filha. Só o Senhor Jesus. E no verso 23, Jesus respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Por algum motivo, aquela mulher grega e gentia compreendeu perfeitamente a mensagem de Jesus e reverentemente usou a própria metáfora do Senhor para reivindicar seu espaço no coração compassivo de Cristo. Queridos, apesar daquela palavra que Jesus só pronunciado, que aos olhos de quem estava ali, que não entendia os mistérios de Jesus, achou até dura, não é verdade? Alguns que acompanhavam Jesus. Mas ela mostra aqui que a metáfora que ela usou foi a mesma de Jesus para dizer: não, eu confio intimamente. Ela falou para ela certamente: não vou desistir. Eu confio, Jesus é compassivo e Ele vai me ajudar. E no verso 27, ela contudo replicou. Sim, ele ainda diz. Sim. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha, queridos, isso aqui é outra lição. A segunda lição que nós aprendemos, que uma grande necessidade gera uma grande fé. Ela sabia da realidade, mas ela deu aqui uma lição de humildade. Quando nós buscamos a Jesus, nós devemos buscar humildemente, sempre nos colocando na posição de servos e buscando ao Senhor, o Deus poderoso, infinitamente grandioso, aquele que tem o poder de dar vida, de tirar, aquele que rege todo o universo. O Deus que nós buscamos não é um deusinho de gesso, de barro, de ouro, de pedra, mas é o Deus vivo que está acima de tudo e de todos. Louvado seja o nome do Senhor. É o grande eu sou. Então Deus foi buscado por aquela mulher, mas apesar daquela mulher ser cananeia,
ela reconhecia a grandeza e o poder infinito de Jesus. Então, queridos, ela buscou o Senhor com humildade. Devemos ser sempre humildes, irmãos. Em qualquer situação da nossa vida cristã, precisamos ter humildade. A Bíblia diz, próprio Jesus falou, sem mim, o que é que acontece? Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, nada funciona. Não funciona a medicina, não funciona amigos políticos, não funciona amigos de grandes cargos, não funciona o dinheiro, porque assim ninguém morria, quem tinha dinheiro, quem tinha... Não funciona poder humano. Só Jesus é que pode responder a oração. Só Jesus é que pode dar vitória. Só Jesus tem poder de ressuscitar. Só Jesus tem poder de curar. Só Jesus tem poder de libertar o endemoniado. Só Jesus tem poder de transformar as situações e dar vitória ao seu filho que pede. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aquela mulher foi humildemente e disse: "Oh, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos." Queridos, aquela mulher sabia que ela não precisava do pão farto do judeu. Ela não precisava do pão farto do Senhor. Se fosse uma pequena migalha que caísse da mesa de Jesus para abençoá-la, a filha dela seria liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Migalhas do pão de Deus podiam operar a libertação da sua filha. Glória a Deus pela fé daquela mulher cananeia. Que muitas vezes aquele tipo de fé não é encontrada no meio cristão. Não é encontrada. Nossa fé às vezes falha tanto. Nossa fé às vezes é colocada muitas vezes no humano. Mas a palavra de Deus diz, né, que maldito o homem que confia em outro homem e faz da carne mortal o seu braço. Maldito o homem que confia no homem. Nós temos que confiar em Deus. Deus usa a medicina, Deus usa a ciência, Deus usa muitas armas que Ele próprio dá sabedoria ao homem. Mas é de Deus que vem a última resposta. Amém? É de Deus que vem a última resposta para a nossa grande necessidade. E quando desenvolvemos uma grande fé, como a mulher cananeia. Queridos, é uma grande lição de humildade que nós aprendemos. E no verso 18, Jesus diz: "Ó mulher, grande é a tua fé." Jesus já sabia de antemão que a palavra de Deus, que Deus sabe tudo. Deus conhece a palavra antes da gente pronunciar. Deus conhece nosso pensamento antes da gente pensar. Deus conhece nossas atitudes antes que a gente realize. Deus já conhece tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, Deus sabia do coração daquela mulher. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração que está em casa nos ouvindo nesta hora. Deus conhece o coração de cada irmão aqui no templo. Deus nos conhece. Louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus por isso. Porque Ele nos conhece. Ele sabe das nossas reais necessidades. Ele sabe das nossas pequenez. Ele sabe das nossas falhas. Ele sabe como nós somos pequenos. Ele sabe como a grandiosidade dele pode ser manifesta na nossa vida, apesar das nossas falhas. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus discerne todas as coisas. Aleluia por isso, glória a Deus. Jesus já sabia que ia dar uma grande bênção para aquela mulher cananeia que tinha uma grande fé. E ele diz no verso 28, então disse Jesus: "Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres." Daquele momento, sua filha ficou sã. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, queridos, essas 3 lições da mulher cananeia precisam ficar em nossos corações. A primeira, uma grande fé é acompanhada de uma grande necessidade. Segundo, uma grande fé é acompanhada de uma grande humildade.
Terceiro, uma grande fé recebe uma grande bênção. Você sabe a bênção que você tem procurado. Ah, queridos, às vezes não vem na hora, como veio ali a libertação da filha endemoniada da mulher cananeia. Quantas vezes você tem que orar dias, semanas, meses, anos, para ver a resposta do Senhor. Mas, queridos, é como Deus quer responder. Na experiência de Ana de Elcana, eu li um comentário muito interessante na Bíblia de Genebra, que diz assim, que apesar do contexto histórico que Ana vivia, e que as pessoas tinham a mulher como amaldiçoada porque não tinha filhos, o comentarista diz lá na Bíblia de Genebra, que Deus permitiu que Ana fosse estéril, para que a glória de Deus, do tempo de Deus, fosse manifestada na vida de Ana. Está vendo, queridos? Muitas vezes nós somos tão precipitados a julgar. Ah, fulano está passando aquela prova. Ah, deve ser pecado. Olha, Beltrano está passando. Está vendo o que está acontecendo na casa dele? Deve ser uma coisa errada que tem ali. Nós somos tão limitados, somos tão humanos, tão pequenos, que muitas vezes a gente tende a julgar. Mas não podemos fazer isso. Porque, no caso de Ana era estéril, porque havia um momento que Deus tinha preparado na vida de Ana para glorificar o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E se você for analisar algumas experiências que você já teve, doenças grandes, desemprego, dificuldades, você chora, você busca Deus e Deus lhe honra depois, responde às orações, faz coisas maiores do que você possa imaginar, amém? É porque há coisas que é para a glória de Deus em nossas vidas. E nós precisamos ter discernimento do Senhor. Precisamos ter discernimento do Espírito Santo para parar um pouco diante das dificuldades. Se está tardando um pouco a sua bênção, a libertação do seu filho, a salvação da sua filha, a restauração do seu casamento, a santificação maior do seu lar, você tem orado e ainda não tem visto? Espere, aguarde. Há um momento que Deus vai mudar a situação e vai glorificar o seu nome através da sua vida e da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, precisamos realmente confiar no Senhor. Não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade, não importa o tempo que você tem orado. Olhe para a experiência de Ana de Elcana. Observe a experiência do cego de Jericó. Observe a experiência de muitos servos de Deus registrados na Bíblia Sagrada. Vocês já pensaram o tempo que José do Egito sofreu para o nome de Deus ser glorificado através da vida de José? Gente, não é brincadeira as experiências que José teve. Já pensou o tempo que Deus usou para glorificar o nome dele através da vida de Daniel e seus amigos na Babilônia? Não foi cada dia um milagre, cada dia uma coisa acontecer. Gastou tempo. Deus sabe o tempo de operar em nossas vidas. Deus sabe o tempo de cada coisa. E vamos atender, vamos observar a segunda lição deste episódio da mulher cananeia. Vamos ter humildade para esperar. Vamos saber esperar. A mulher cananeia ficou insistindo humildemente, insistindo até receber a bênção. Vamos também, queridos, ficar na presença do Senhor, pedindo, implorando, clamando, como a mulher cananeia: Senhor, me socorre. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, liberta minha filha. E Jesus fazendo algumas colocações e ela continuando: não, Jesus, eu estou aqui, eu quero receber minha bênção. Eu vou esperar, eu sei que tu podes fazer. Porque Deus pode todas as coisas. Então, queridos, vamos esperar no Senhor. Vamos nos deleitar na presença do Senhor orando, mesmo que isto muitas vezes seja em lágrimas por causa dos nossos problemas.
mas vamos continuar crendo. Não vamos ouvir a ninguém o contrário, que venha querer abalar nossa fé. Vamos continuar crendo, vamos continuar buscando, vamos continuar implorando, clamando humildemente diante de Deus, que no tempo certo, Deus vai nos dar a vitória. Amém? Você que está em casa, aguarde, busque humildemente a presença do Senhor. Deus vai lhe dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está no templo nesta noite, aguarde, continue clamando, se alegrando no céu e louvando antecipadamente a vitória em nome de Jesus. Que no tempo certo, você vai ver o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher cananeia, humanamente falando, tinha todas as credenciais para não ser ouvida. Mas ela foi ouvida, ela foi abençoada e ela recebeu a vitória. Não importa a sua situação, lance-se aos pés de Jesus. O cego de Jericó, ele além de ver, passar a ver, ele ainda foi salvo. A sua alma foi abençoada com a salvação, diz o texto. A tua fé te salvou. Então, queridos, vamos crer no que diz a palavra do Senhor. E vamos buscar a Deus. E grandes coisas fará o Senhor na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, acrescente a nossa fé e estejamos firmes nas promessas do Senhor. Amém. Espero em Deus que você tenha sido profundamente enriquecido, abençoado, Deus tenha falado ao seu coração. Até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Até lá.